Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num universo fascinante, a arquitetura do nosso pensamento e como ela pode se alterar. Para guiar a gente nessa exploração, vamos usar como base o trabalho fundamental de Paulo Dalga-Larrondo, que é uma verdadeira referência na psicopatologia e que nos ajuda a criar um mapa dos nossos processos mentais. Para começar, uma pergunta que a gente raramente se faz: como é que os pensamentos fluem na nossa mente? É um fluxo tranquilo, tipo um rio calmo, onde as ideias vão se conectando de forma suave, ou às vezes parece mais uma correnteza, uma torrente onde tudo é rápido, caótico? Essa pequena autoanálise já é a porta de entrada para os conceitos clínicos que a gente vai desvendar juntos. Então, esse aqui é o nosso roteiro de viagem. A gente começa tentando definir o que é o pensamento e vamos usar essa analogia de um rio para ficar mais fácil de entender. Depois, vamos ver como o fluxo e o caminho desse rio podem mudar, explorar umas correntes bem especiais e, no final, entender como tudo isso se junta para formar um mapa que ajuda no diagnóstico psiquiátrico. Certo, primeiro ponto. O que é, afinal, o pensamento? De um jeito bem simples, é o processo invisível que constrói a nossa realidade. E a psicopatologia, olha só que interessante, não está aqui para julgar. A ideia é mapear esse processo, criar uma linguagem para descrever o pensamento, principalmente quando ele parece tomar um rumo inesperado. E, para simplificar uma coisa que é tão complexa, a psicopatologia clássica nos dá uma analogia muito poderosa, a do pensamento como um rio. Essa imagem ajuda a gente a visualizar, a organizar as diferentes dimensões do pensamento de um jeito bem mais intuitivo, né? Para analisar esse rio, os especialistas olham para três aspectos principais. Primeiro, o curso, ou seja, a água está correndo rápido ou devagar. Depois, a forma. Esse rio está seguindo um caminho lógico ou ele está saindo do leito todo torto? E por último, o conteúdo. O que tem dentro dessa água? Que ideias estão ali? Com esses três eixos, dá para mapear praticamente qualquer alteração do pensamento. Vamos começar então pelo curso, isto é, pela velocidade. Aqui a gente vai ver como o ritmo desse nosso rio mental pode acelerar ou frear de um jeito drástico em diferentes condições de saúde mental. E aqui a gente vê os dois extremos da velocidade. De um lado, a aceleração, um fluxo tão veloz que uma ideia atropela a outra, sabe? É algo super típico de estado de mania. Do outro lado, a lentificação. Aqui o pensamento parece que se arrasta na lama, fica denso, difícil, uma coisa muito comum em depressões mais graves. Agora, uma alteração muito particular: o bloqueio. Imagina que o rio simplesmente para, do nada. A pessoa está falando e, de repente, a mente fica em branco. É uma interrupção assim, abrupta, e que é um sinal bem associado à esquizofrenia. Se a aceleração já era uma correnteza forte, a fuga de ideias é uma verdadeira inundação. Aqui, o pensamento dispara numa velocidade tão absurda que a lógica se quebra. As conexões entre as ideias deixam de ter a ver com o significado e passam a ser por qualquer coisa. Uma palavra que soa parecida, um objeto que a pessoa viu na sala. É o caos, típico dos estados maníacos mais intensos. Bom, agora vamos para a segunda dimensão, a forma. Não estamos mais falando da velocidade, mas sim da estrutura, da lógica do pensamento. A pergunta aqui é: será que o rio consegue se manter dentro do seu leito? As ideias se conectam de um jeito coerente? Muitas vezes, essa desorganização da forma segue uma espécie de progressão. Começa com um afrouxamento, onde as pontes entre uma ideia e outra ficam meio bambas. Depois, pode rolar um descarrilhamento, que é quando o pensamento pula de um trilho para o outro, para um assunto que não tem nada a ver. Isso pode evoluir para a incoerência, onde as frases já não fazem sentido, até o ponto máximo, a desagregação, onde sobram só fragmentos. Essa é a descrição perfeita da salada de palavras ou esquizofrasia. É o estágio final da desorganização do pensamento. A comunicação se torna impossível. O que resta são palavras soltas, sem conexão nenhuma, como se o rio do pensamento tivesse se desfeito por completo. Além de analisar o curso e a forma, existem alguns padrões de pensamento que são tão específicos que ganharam nomes próprios. São como correntes únicas com características muito particulares e que são super importantes para o diagnóstico. O pensamento mágico é um exemplo ótimo disso. É aquela crença de que uma ação ou um pensamento pode, como mágica mesmo, influenciar o mundo, sem ter nenhuma conexão lógica. É aquela coisa de acreditar que, se a gente não pisar nas linhas da calçada, algo ruim não vai acontecer, só que levado a um outro nível. Esse tipo de pensamento é bem frequente no transtorno obsessivo-compulsivo.
Já aqui, o que se perde é a capacidade de abstração. Uma pessoa com pensamento concreto não entende muito bem ditados ou metáforas. Se alguém fala essa roupa custou os olhos da cara, a pessoa pode entender isso ao pé da letra. É uma característica que pode aparecer em algumas lesões cerebrais e também na esquizofrenia. Olha, o elemento-chave do pensamento obsessivo é a luta interna. A pessoa sabe que aquela ideia intrusiva é absurda e ela tenta, com todas as forças, se livrar dela. É esse conflito, essa consciência crítica, que causa um sofrimento enorme e que diferencia a obsessão de um delírio, onde a pessoa acredita totalmente na ideia. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que tudo isso se traduz na prática clínica? Nessa última parte, a gente vai ver como essa análise do pensamento vira uma ferramenta, fundamental para o diagnóstico psiquiátrico. A pergunta que fica é: como um profissional de saúde mental realmente investiga o pensamento de alguém? A resposta está num conjunto de técnicas que a gente chama de semiotécnica. Não é só sentar e ouvir, é uma escuta ativa, é saber o que perguntar e como perguntar para conseguir enxergar a estrutura do pensamento da pessoa. E isso é feito de várias formas. O profissional observa a velocidade da fala, a lógica do discurso, e pode até fazer perguntas específicas para testar a abstração, tipo: o que uma maçã e uma banana têm em comum? Uma resposta abstrata seria: são frutas. Já uma resposta concreta poderia ser: as duas têm casca. Essa pequena diferença já revela muito sobre como o pensamento da pessoa funciona. E aqui, olha só como tudo se conecta. Cada alteração que a gente viu funciona como uma pista diagnóstica. Aceleração e fuga de ideias sugerem mania. Lentificação e aquelas ruminações de culpa apontam para a depressão. O bloqueio e a desagregação são sinais clássicos da esquizofrenia. E o pensamento obsessivo, claro, é a marca do toque. É um verdadeiro mapa da mente. E é muito importante entender isso. Analisar o pensamento não é só ficar listando sintomas esquisitos. É um jeito de compreender como a experiência de mundo de uma pessoa está estruturada, como ela constrói a própria realidade. E, para fechar, fica essa provocação. Se o nosso pensamento é o que nos define, o que nos torna quem somos, o que será que a gente aprende sobre nós mesmos ao estudar justamente os momentos em que ele se fragmenta? É um espelho não só para entender a saúde mental, mas para refletir sobre a própria natureza da mente humana.